E sempre que a gente, né, o programa meio que temático hoje, né, falando dessas coisas, né, começo de ano, sempre que a gente tem essa virada de ano, gera aquela necessidade de avaliar o quê? As metas também, né, o que fizemos lá em janeiro, e isso pode gerar algumas frustrações, algumas alegrias, né, e novas expectativas também para o ano novo, o ano que está chegando. Então, como é que a gente administra, né, esses sentimentos, mas de uma maneira saudável, sem que vire cobrança, sem que vire frustração? Poxa vida, não atingiu os planos, os objetivos. A nossa apresentadora Joana Treptow, ela entrevistou um psicólogo que vai ajudar a gente a entender melhor um pouquinho esse momento do ano que todos nós brasileiros vivemos. Hora de falar de saúde mental aqui na TMC. É um dos assuntos mais explorados dos últimos anos, o que é ótimo, né? É muito bom que a gente fale sobre isso. Às vezes a gente fica cansado de falar mais do mesmo, mas vocês sabem que aqui na TMC a gente nunca fala mais do mesmo, né? E o que acontece? Final de ano, início de ano, esse momento que é de confraternização, de festa, de viagem ou não, sempre é muito paradoxal, como tudo na vida. Para a gente entender como é que a gente pode enfrentar esse novo ciclo, novas expectativas, frustrações, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o nosso especialista, Dr. Yuri Buzin, que é psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento, especialista em psicologia positiva e também terapia cognitivo-comportamental. Dr. Yuri, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço demais o convite, porque o tema é maravilhoso. Acho que o pessoal acaba se perdendo bastante, principalmente nessa fase aqui que é de reavaliação das metas antigas, com criação de metas novas. E acho que é legal a gente bater um papo para a galera não repetir 2025 em 2026. Doutor Yuri, aqui o seu crédito está como especialista em psicologia positiva. O que é psicologia positiva? Porque uma das coisas mais difíceis dos últimos tempos é aquela positividade tóxica. Não é nada disso, né? Não é nada disso, não é nada disso. Até para contextualizar para grande parte das pessoas, a psicologia ela nasce muito forte ali com Freud, onde é psicanálise, a gente vê isso muito em filmes, né? Aquela coisa do divã e assim por diante, e as teorias foram se desenvolvendo, né? Aí depois veio a terapia que é a cognitiva comportamental, e nos últimos 20 anos teve um grande teórico que resolveu ver outra perspectiva da mente humana, porque 90% da psicologia era voltada a transtorno, a dores e assim por diante. E o Martin Seligman resolveu chamar os melhores teóricos que a gente tinha na época ali para construir o que ele chamou de psicologia positiva, mas não quer dizer que é de positividade tóxica, mas é muito mais um olhar que nós temos coisas difíceis, traumas, mas também nós temos as nossas virtudes, o flow, a gratidão, que são termos que a gente usa bastante aqui no dia a dia, mas são constituídos a partir da psicologia positiva. Acho que o mais difundido aqui no Brasil é o termo gratidão. Nós temos que ser gratos e assim por diante. A gratidão é algo muito estudado pela psicologia positiva, onde mostra muito os benefícios desses pensamentos, desses comportamentos. O flow também, que a gente vê, que a galera entra em flow, onde a pessoa está estudando, ela está vendo alguma coisa que ela gosta, então parece que o tempo para e a gente se foca eternamente naquilo ali. Isso chama-se flow, também é uma coisa muito estudada pela psicologia positiva. Nós temos todas as nossas virtudes, por exemplo, que são estudadas pela psicologia positiva. Então a psicologia positiva ela vem muito nesse contraponto de mostrar que não existe somente os transtornos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, toque, assim por diante, essas dores todas, mas também nós temos todo esse lado positivo que transforma muito o nosso negativo. Então, quero dividir aqui a nossa conversa, doutor. Vamos começar pela parte dos traumas, das dores. Depois a gente fala da luz, da gratidão, né? E da esperança. Todas as pessoas passam por situações difíceis, situações que traumatizam, situações que marcam, situações que nos deixam tristes. A gente precisa naturalizar a angústia, a gente precisa naturalizar a tristeza. Não a depressão, não a depressão. A gente está falando de depressão, é uma doença, tá? São outros 500. Se você tem sintomas, se você está se sentindo melancólico, você tem que procurar ajuda. Mas momentos tristes, a vontade de chorar, lamento, é normal. E às vezes a gente
coloca em perspectiva, ou seja, compara a nossa vida com a vida dos outros e a gente sente que a gente não está indo por um caminho certo, que o outro tem muito mais sucesso, tem a nossa idade, já fez mais coisas, já alcançou mais coisas, tem mais dinheiro, viaja mais, tem mais liberdade. O que a gente pode dizer sobre a importância da gente viver aquilo que a gente veio para viver ou que a gente está disposto a viver, né? Não sei se as pessoas acreditam em que formas de vida acreditam, mas a gente aqui na Terra agora, neste momento, no momento presente, está vivendo algo. Esse algo vai provocar tristeza, angústia, mas a gente tem que viver isso, tem que passar por isso. Isso é também maturidade, né? Então, vamos dividir aqui duas coisas que as galera também confunde bastante. O que são emoções e o que é o humor, né? As emoções são comuns no nosso dia a dia. Até tem o filme Divertidamente, que mostra bastante ali as nossas emoções mais essenciais. Depois no 2 ela começa a mostrar muito mais o nosso humor, emoções um pouco mais complexas às vezes também. Mas a tristeza, ela é uma emoção que não tem como a gente esquivar da vida. Ela é uma reação que a gente tem a tanto pensamentos que nós vamos tendo e também as situações que vamos vivendo. Então é natural com que a gente sinta tristeza. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de um transtorno do humor. E um dos grandes diferenciais que tem das emoções é porque ela perdura muito tempo. Esse humor mais apático, falta de vontade, dificuldade de realização das tarefas, nada mais dá prazer. Imagina sempre como uma depressão mesmo, um buraco, literalmente, onde um dos principais sintomas é você ter falta de vontade, não é a tristeza em si. Então a gente acaba muitas vezes utilizando a palavra assim, tô deprê e tal, e assim por diante. A depressão, ela é um transtorno muito grave, que precisa de tratamento, precisa de atenção e tem saída. As nossas tristezas cotidianas ali, isso faz parte do nosso eu e a gente tem que aprender a lidar e ter uma inteligência emocional com as nossas próprias emoções, porque vamos passar ao longo da vida diversas situações que vão nos causar sim tristeza, vão nos causar sim angústia. A gente também tem uma outra emoção chamada medo, que ela é extremamente importante pra gente, mas quando ela está desregulada, ela acaba trazendo um transtorno muito maior. Mas o medo, ele serve para nos preservar também. Então é importante a gente entender as nossas emoções e quando elas estão muito ativas e se tornam transtornos do humor, ou seja, duram muito mais tempo, elas duram semanas, assim, não é 2 horas, 3 horas, um dia, que a galera até fala assim, você vê por aí, essa pessoa é bipolar porque ela muda de humor o tempo todo. Não, o transtorno bipolar não é isso. A gente pode ver pessoas que têm oscilações emocionais muito mais acentuadas. Então ela fica mais nervosa, ela fica mais agressiva, mas passa meia hora, ela já tá de boa, ela tá rindo e assim por diante, né? Porque ela tem oscilações emocionais mais acentuadas. Então o pico dela é um pouco maior do que outras pessoas. Então a gente tem que sim aprender a lidar com isso, não tem como a gente esquivar disso ao longo da vida e é importante com que a gente aprenda a viver isso, porque a partir do momento que a gente não consegue lidar bem com as nossas frustrações cotidianas, aí sim a gente pode constituir cada vez mais um trauma, uma dor muito mais intensa, porque a gente tem, e nós seres humanos temos a brilhante capacidade de perceber e sentir isso, que é a ruminação. Então a gente fica pensando o tempo todo sobre a mesma situação, vivendo aquela situação não uma vez, mas centenas e milhares de vezes aquela situação, e toda vez que a gente pensa, as emoções conseguem ser literalmente sentidas, porque nossa capacidade emocional, ela não é somente a partir do momento que a gente vive algo, mas a partir do momento que a gente pensa em algo. Então a gente tem ali excitações, conexões neuronais que vão trazer a sensação da emoção para a gente. Um exercício fácil para a galera é só lembrar de uma coisa magnífica que aconteceu nos últimos tempos, que você pode sentir aquele prazer novamente. E a mesma coisa se você começar a lembrar de coisas muito duras que a gente sofreu ao longo da vida, a gente também sente ali uma baixa, uma tristeza, muitas vezes uma angústia, um medo e assim por diante. Porque as nossas memórias, os nossos pensamentos, eles têm essa capacidade que é brilhante, mas a gente tem que saber utilizá-los. E agora, nessa época de final de ano, é mais comum que a gente sinta e que a gente se lembre das coisas. Me corrija se eu estiver errada, doutor. Os pensamentos negativos, as memórias negativas, têm um peso maior na nossa
cabeça, porque funcionam quase como um imã, né? Parece que eles são atraídos mais rapidamente. Quando a gente faz um balanço, a gente, claro, tem que lembrar do que teve de maravilhoso no ano, magnífico, bom, leve, alegre, mas às vezes vem assim e fica. Quando vem o pensamento ruim, a tristeza, um momento frágil do nosso ano, toma conta. Esse é o momento, então, que muitas pessoas param para fazer um balanço, para agradecer, para projetar. O que você acha que deve ser feito para que seja saudável do ponto de vista mental? Uhum. Eu vejo que boa parte das pessoas elas tendem a fazer as reflexões sempre pensando assim: olha, eu perdi 5 quilos, mas eu deveria perder 10. Então a gente sempre faz essa reflexão de anulação da nossa própria conquista. Ou seja, a gente está sempre olhando o que falta, o que a gente não conseguiu e assim por diante. E a bem da realidade, a gente tem que dividir isso em duas grandes reflexões: o que nós construímos, o que nós conseguimos, quais foram as dificuldades que nós vencemos e assim por diante. E uma outra reflexão em outro dia é o que eu quero a mais, o que eu desejo para mim de evolução, o que eu quero construir, o que eu não quero construir, o que eu não quero mais viver e assim por diante. Então, são duas reflexões em paralelo que a gente deve fazer para não ter essa anulação, porque a nossa mente ela tem um sistema mais protecionista, onde o negativo vai ser sim mais forte. A gente tem que se proteger, a gente tem que de alguma maneira ir lá e se blindar de mal, a gente tem que de alguma forma se preparar para guerras, assim por diante. Então, naturalmente, o peso é maior das emoções negativas e desse viés que a gente tem, que é um viés negativo. Por isso que a gente, dividindo a reflexão, a gente não faz essa anulação do positivo, que ele é aonde a gente consegue muitas vezes se fortificar para vencer maiores batalhas. A gente tem muito uma ilusão que a gente só cresce apanhando, mas não é bem assim. A gente cresce sim quando a gente sofre, mas a gente cresce sim quando a gente celebra nossas vitórias e se torna cada vez mais confiante de si para conseguir novas vitórias. Doutor Yuri, para a gente encerrar, o que você diz para as pessoas que querem ter um 2026 equilibrado, né? Eu acho que uma certa ponderação quando a gente projeta o ano que vem é bom para que a gente não se frustre, né? Às vezes a gente pede, muito sucesso, dinheiro, amor, realizações. Calma, vamos no básico, vamos pedir equilíbrio, vamos pedir boas decisões a serem tomadas, vamos pedir, sei lá, momentos felizes. O que você diz para as pessoas que querem ter um 2026 saudável do ponto de vista mental? Acredito que as pessoas elas podem sim desejar ficar milionárias, assim por diante, perder centenas de quilos e ter uma qualidade de vida maravilhosa. Não tem nenhum problema em desejar isso. O problema é que as pessoas elas desejam o fim da camada, o objetivo final, mas elas não desejam a mudança de comportamento, que é onde mora boa parte das nossas ações para que um dia cheguem novos resultados. Então é óbvio que para a gente trazer esses resultados para nós, a gente tem que pensar sempre em movimentos e comportamentos diferentes e não insistência nos mesmos esperando os resultados diferentes. Este é um tom das reflexões. Uma outra reflexão é realmente você ser grato por aquilo que você constrói todos os dias, aquilo que você evolui todos os dias, e desejar sim felicidade, desejar sim equilíbrio, desejar sim sabedoria e sagacidade para as novas decisões. Isso envolve você fazer uma evolução pessoal, aonde a gente está trabalhando as suas capacidades mais da sua psique, mas não simplesmente resultados externos, que olha, eu tenho um carrão do ano e coisa do gênero. É óbvio que você pode desejar um carrão do ano também, mas você pode também desejar esse lado da evolução pessoal. Vai ajudar muito a você transformar a sua vida ao longo do tempo. Então, eu vou dar um exemplo bem simplista, né? Que a galera sempre coloca como meta do ano novo, que é: eu quero perder 20 quilos. Então, você tem que começar a pensar: olha, o que eu vou fazer para essa perda dos 20 quilos? Nossa, eu não vou comer doces. Eu vou fazer XPTO. Eu vou mudar o meu comportamento em alguma coisa, eu vou me matricular na academia, eu vou à academia, aonde o resultado vai ser apenas 20 quilos, mas a gente tem que dividir nos comportamentos pequenininhos para que você constantemente esteja atingindo aquilo. E as reflexões, elas não devem ocorrer só em dezembro e janeiro.
As reflexões devem ocorrer sempre, porque imagina como se fosse um caminho até a Lua. O foguete nunca vai reto. Ele vai ter que realinhar ao longo do tempo para que ele chegue no objetivo final. E essas reavaliações, elas são necessárias para o nosso eu também. Geralmente, as metas de ano novo, a gente coloca lá e dá 15 dias a gente já esqueceu todas elas. Porque a gente não faz esse reforço constante, onde a gente vai reavaliar se estamos no caminho certo ou não. Não tem nenhum problema a gente mudar as metas, a gente modelar de forma diferente, colocar um pouco para frente, um pouco para trás, enfim, desde que seja muito claro para a gente e desde que seja muito objetivo com nós mesmos e tendo uma coisa chamada uma gratidão por nós mesmos e realmente cuidando da gente como a gente muitas vezes cuida do outro. Doutor Yuri, a sua calma e a sua eloquência nos inspira. Pode ter certeza disso. Muito obrigada pelo nosso papo. Obrigada por nos ajudar nesse momento de fim de ciclo, início de um novo ciclo. E um feliz ano novo para você.